pessoas que de alguma maneira, com muito ou com pouco, ajudaram sempre com alguma coisa que me fez refletir ou ajudar a crescer. É como digo, se me tiver esquecido de alguém, não é propositado, porque todos eles foram importantes, todas as pessoas contribuíram alguma coisa para aquilo que eu sou hoje, mesmo que seja alguém que não tenha tido um contributo tão positivo, pelo menos ensinou-me a como não fazer as coisas. E todas as pessoas são importantes. Se tivermos a máxima de que podemos aprender sempre com alguém, acho que Sim, todos os dias aprendemos algo. Acho que é uma boa máxima. Jorge, obrigado por teres aceito o meu convite. Vamos fazer aqui só uma pequena introdução, que é, obviamente que eu tinha que ter como primeiro convidado o Jorge, porque, orgulhosamente falando, foi um dos meus primeiros atletas e eu fui o primeiro treinador dele. Ele de certeza que daqui a um bocadinho falará um bocadinho disso. E obviamente que eu não podia começar esta aventura neste podcast de ponta a ponta, conversas sem resina. Mais uma vez, obrigado, Jorge. Obrigado, eu. Como é que vieste parar o handball? Aquela pergunta básica. Isto Conta um bocadinho aqui do teu percurso. Há várias fases. Numa primeira fase era simplesmente porque tinha de ser. O meu pai ia filmar uns jogos na altura do My Handball. A minha mãe trabalhava ao sábado e eu achei que era melhor ir ver handball do que ir à catequese, sem querer ofender aqui a parte religiosa, mas começou-me a despertar mais o bichinho, ir acompanhar e ver esses jogos. Depois, uns anos mais tarde, com a necessidade de haver uma equipa de jovens no clube onde o meu padrinho estava ligado na parte de dirigismo, a minha mãe enviou o bilhete de identidade e até houve um sábado que eu decidi, pronto, vamos experimentar e ver o que é que isto é. Mal sabia eu é que passado uma semana estava a fazer o primeiro jogo e nem as regras sabia. Depois, a partir daí, acaba por ser tudo história, mas são estas duas fases, ainda que muito distanciadas no tempo. Estamos a falar nessa primeira fase, 98, 99, e depois estamos a falar de 2002, 2003, se não me engano, que começou essa verdadeira ligação ao handball. Tu na altura praticavas karaté? Sim, fazia karaté, fazia natação e de longe imaginava eu que ia jogar handball. Nem fazia ideia do que é que era, mas ainda bem que tive a oportunidade de conhecer. Tu iniciaste, não disseste, mas iniciaste ali no Centro Desportivo e Cultural de Santana. Exatamente. Onde eu também comecei a jogar. E depois o que é que sucedeu a seguir a isso? Sim, depois de uma primeira experiência no Santana, houve a oportunidade, e que seria muito difícil de não aproveitar, com a ida aqui do Zé Pedro para o Porto, de dizer que havia lá um rapazito no Santana que podia ser bom para ele e podia ajudar qualquer coisa. E depois, a partir daí, foi eu descobrir de um mundo completamente diferente, de uma realidade diferente, que era já na altura o Futebol Clube do Porto e a formação do Futebol Clube do Porto, que aí verdadeiramente o bichinho crescia todos os dias. E depois disso há um percurso de 4 anos no Porto, há uma saída durante um ano no Vigorosa, depois há um reingressar no Santana, num bom desafio de jogar na altura o escalão de sub-21, que jogavam o acesso ao campeonato Next 21, que foi tremendo. Durante 2 anos foi excelente o regresso àquela que será sempre uma casa e onde começou tudo. Depois disso há uma saída para o Académico do Porto, onde fiz os 3 anos de júnior como jogador,
E depois há um finalizar do percurso todo e apenas o cumprir de um objetivo de jogar como sénior no clube de handball de Lessa, no CAL, também durante 2 épocas, e depois a partir daí o bichinho do treino suplantou a vontade de jogar completamente. É um percurso um bocadinho parecido com o meu, não com tantas mudanças de clube, mas mal percebemos que o bicho do treino e de ser treinador ferra, a gente agarra logo. Eu agarrei muito cedo. Sem dúvida. Fui pela primeira vez treinador do Jorge, tinha provavelmente 18, 19 anos, quando o Jorge entrou nessa altura, e a coisa foi rolando até hoje. Tive uma pausazita ainda grande, com alguns tempos fora, mas depois acabei por voltar. E depois disto tudo, depois da tua carreira toda de jogador e de ingressares a treinador, obviamente que daqui a um bocadinho vamos fazer aqui uns flashbacks de algumas coisas, certo. Mas como é que um treinador destes, português, chega ao banco de uma equipa como o Dinamo de Bucareste? Sim, a culpa de um treinador português com este background, com esta história, chegar ao banco de um Dinamo de Bucareste, só poderia ser por culpa de outro português. Claro. Alguém que me deu essa oportunidade, o atual selecionador Paulo Jorge Pereira, que me fez o convite num momento muito sensível da minha vida. O meu filho tinha 2 semanas e ele pergunta-me se eu gostaria de o acompanhar nesta aventura, ao qual, na altura, embora a vontade fosse logo dizer que sim, havia muitas coisas a pensar primeiro e, mais do que tudo, perceber a parte familiar, porque a parte esportiva, sem dúvida que seria extremamente vantajosa. E eu acho que foi mesmo isso, foi mesmo esse desafio de vamos a isto ou não, e talvez dar continuidade a algum trabalho que teríamos feito ainda aqui em 2025 e mesmo em 2024 durante as competições internacionais da seleção portuguesa, e eu acho que foi muito a partir daí. Acho que as coisas correram bastante bem e o convite surgiu. E ele acabou por te pôr mais. Tinhas tido um filho nos braços e passado 15 dias ele pôs-te outro. Exatamente, sem dúvida. Da parte do Paulo já havia um bocado o percurso internacional que ele já tinha, e já tinha estado também na Roménia no passado, mas pronto, um contexto agora um bocadinho diferente do Dinamo, com uma Champions muito mais competitiva nos dias que correm. Sem dúvida. Se olhares assim um bocadinho para o teu percurso até hoje, qual foi assim um momento da tua carreira como treinador que consideras que te mudou como pessoa? Ou aquele momento, se calhar, em que tu olhaste para ti, e nós também às vezes temos um bocado aquele ou seja, nós portugueses criticamos muito aquela questão do quando é que eu digo, ou quando é que eu posso exteriorizar que sou bom, e aquele momento em que eu tenho que ser sempre humilde e pronto. Eu lembro-me de pegando aqui um bocado, fazendo aqui um bocado a ponte com o futebol, lembro-me um bocado de quando apareceu o José Mourinho no futebol, que toda a gente falava um bocadinho aquele discurso sempre do mesmo tipo, e ele entra com vamos ser campeões, eu sou assim, eu treino desta maneira, e eu vou chegar lá. Sentiste isso? Sentiste algum momento em que tu, não nesta parte do Dinamo, mas na tua parte de formação, que passaste agora por alguns clubes, no Porto, no Ismael, também podes já pegar um bocadinho por aí e falar um bocado desses, aquele momento em que houve ali de fora e de dentro também um reconhecimento da tua parte a dizer assim, pá, estou a começar a ser alguma coisa a nível de handball? A questão de sentir que estava a começar a ser alguém, eu acho que propriamente nunca me passou pela cabeça. O que me passou pela cabeça foi, em certos momentos, sentir que estava a fazer as coisas bem feitas. Sentir que com trabalho, com método, com planeamento, era possível fazer as coisas bem feitas. E isso começou logo nos tempos do Ismael, quando treinava o escalão mais baixo de todos, o escalão de Bambis, em que eu sentia que, se as coisas fossem bem feitas, o aporte a dar aos miúdos poderia ser bastante grande.
E então, desde aí, logo com vídeos dos treinos para perceber os tempos de atividade, os tempos mortos, quanto tempo é que gastaria nas pausas para beber água, tudo com o objetivo de tentar dar a todos os atletas um maior tempo de atividade motora. Depois as coisas começaram com esse trabalho a correr ainda melhor, começamos a ver a base a crescer, um clube que tinha 13, 14 miúdos começou a chegar aos 20, 25, 30 e depois alguns a começar a subir para os outros escalões do clube com o passar do tempo, e aí eu senti realmente que as coisas estavam a ser bem feitas. Depois, naturalmente, com a passagem para o Futebol Clube do Porto, ali no primeiro, segundo ano, que coincidem também um pouco com a questão da pandemia, mas a perceber o terreno que estava a pisar, porque estamos a falar de estar do outro lado neste caso da barreira, porque tinha estado lá como jovem praticante, mas estar do lado do treinador é algo completamente distinto. Claro. A responsabilidade é tanto é igual ou ainda maior. E aí também senti que ali ao final do terceiro, quarto ano, também com cada vez mais atletas a chegar aos escalões superiores do clube, com chamadas de alguns atletas às seleções e alguns deles a chegar também ainda hoje a esses patamares e a continuarem a estar no clube, alguns a sair também já para alguns clubes da primeira divisão. Isso aí faz-me crer que realmente o trabalho e toda a construção que foi feita foi bem feita. Agora, momento de dizer que sou bom, não. Acho que a humildade há de estar sempre em primeiro lugar, e que se for reconhecido que seja sempre pelos outros, da minha boca não queira sair eu sou bom, pelo menos para alguém, mas intimamente, quando as coisas são bem feitas, há que também nos felicitarmos a nós próprios de que estamos a fazer algo bem. Tens assim algum treinador ou alguma referência que tenha influenciado muito a forma de ver handball ou a forma como treinas? Eu tenho muitas. E à medida, se calhar, que foste apanhando pelo caminho várias experiências, foste também mudando o teu treino. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho muitas. Posso dizer algumas, logo pela questão enquanto ainda praticante, a forma de lidar com os atletas que o Zé sempre teve, mesmo a questão de nos intervalos não ir ao balneário e fazer um círculo no cantinho do pavilhão e conversar. Isso foi ainda algo que eu ainda hoje, enquanto treinador de formação, fazia e gostava de fazer, fosse um jogo de campeonato, fosse uma final, fosse o que fosse, era um ritual. E tirando o último jogo que me esqueci de fazer, e se calhar foi por isso que não correu tão bem, mas nunca se sabe. Sim, tenho vários treinadores e não querendo cometer o erro de me poder esquecer de nenhum, mas quando comecei como treinador de formação, na altura, ainda a acabar o grau 1 de treinador, tinha como orientador do curso de treinador o Sr. Jorge Costa, que foi alguém bastante importante nesse início, por ser uma pessoa muito metódica, com muita atenção aos detalhes, em que mesmo eu estando a começar, no final de cada treino eu tinha muitas vezes um apanhado de ideias de coisas que eu poderia melhorar no meu treino, e acredito que isso contribuiu bastante ali naqueles primeiros anos como treinador. Depois, claramente, alguém que me deu a oportunidade de trabalhar com ele ali no ISMAI durante 2 anos, no escalão de séniores, o professor Silva também, foi bastante importante para mim, para me abrir alguns horizontes e fazer compreender o jogo. E depois, claramente, que a passagem para o Porto com Magnus Andersson, com Carlos Martinho, com Ricardo Moreira, todas essas pessoas, enquanto treinadores, foram extremamente importantes, porque foram sempre deixando cair algumas coisas para me ajudar a melhorar aquilo que era o meu processo de treino, porque quando cheguei lá eu só tinha treinado minis, bambis, infantis, e comecei logo no escalão de sub-16 e passado um ano estava no escalão de sub-18 com uma equipa C também a jogar na terceira divisão,
Então eu considerava que aquilo que eu sabia era igual a nada. Depois, claro, também na parte de, como não havia treinadores de guarda-redes, na parte da baliza, a questão do Telmo, de ter algumas ideias base para trabalhar com os miúdos diariamente, foi bastante importante. E agora também a questão da seleção, e hoje também no Dinamo, o professor Paulo Jorge, e considero que, se me esqueci de alguém, não é propositado, Claro. mas são tantas, muitas pessoas, isto no âmbito de clubes, porque depois, claramente que existem pessoas do meio académico, o professor Paulo Sá, mesmo o professor Rolando, pessoas que de alguma maneira, com muito ou com pouco, ajudaram sempre com alguma coisa que me fez refletir ou ajudar a crescer. É como digo, se me tiver esquecido de alguém, não é propositado, porque todos eles foram importantes, todas as pessoas contribuíram alguma coisa para aquilo que eu sou hoje, mesmo que seja alguém que não tenha tido um contributo tão positivo, pelo menos ensinou-me a como não fazer as coisas. E todas as pessoas são importantes. Se tivermos a máxima de que podemos aprender sempre com alguém, acho que Sim, todos os dias aprendemos algo. acho que é uma boa máxima. Tocando aqui um bocadinho num ponto um bocadinho mais dentro da tua atividade, da tua e a de muitos no mundo handbolístico, dentro da equipa do Dinamo, e se calhar vou juntar aqui duas perguntas, como é que funciona o papel de um treinador adjunto? Ou seja, como é que funciona a divisão de tarefas, no vosso caso do Dinamo, que é comum a muitos clubes, mas para quem não ou nunca esteve nesta posição, ter assim uma visão global do que é que faz um treinador adjunto, principalmente de uma equipa de topo de Champions e de um patamar de um campeonato competitivo, como é o romeno. Sim, digamos que o treinador adjunto, a expressão comum é o braço direito do treinador principal. E eu acho que se enquadra bem, porque no fundo o treinador adjunto tem de ser aquela pessoa que auxilia o treinador principal em tudo que for necessário, seja num conteúdo de treino, seja na preparação de algum momento de treino, seja na análise do adversário e ficando com a responsabilidade mais de um momento do jogo ou do outro, e fornecer ao treinador todas as informações necessárias. Isto em termos de treino e de preparação de jogo pode andar muito por aqui. Depois, durante o jogo em si, relembrar algumas questões pontuais. Ainda temos um time-out, a equipa trocou um jogador de posição, podemos mudar o foco por exemplo, do nosso 1 contra 1, em vez de ser no defensor 2, no defensor 3. Às vezes algumas pequenas coisas que o treinador está tão focado numa imagem global do jogo que qualquer treinador adjunto pode assumir um papel importantíssimo na questão dos detalhes, de coisas pontuais. Estamos a falar de coisas que possam não acontecer 10 vezes quando se está a preparar o vídeo, mas que aconteceram uma vez e que se calhar um treinador adjunto leva no seu caderno pequenino e pode, antes do jogo, relembrar alguém que joga naquela posição para terem atenção a algo que vai acontecer. Acho que passa muito por aí, e em treino auxiliar mesmo em tudo que seja necessário, seja com feedbacks mais individuais, tendo sempre em conta que o treinador no treino está mais focado no macro do treino, na parte fundamental do treino, e nós podemos aí intervir, quer eu, quer o treinador de guarda-redes, dando assim outra riqueza ao treino, porque 3 pessoas a dar feedback num treino, se não forem sempre os mesmos feedbacks, para não haver aqui uma saturação do atleta, se forem 3 feedbacks com perspectivas diferentes, o atleta acaba o treino com uma construção muito maior. No fundo, é esse o papel que eu procuro desempenhar, garantir que naquilo que for necessário no treino eu ajudo, e naquilo que é necessário também na preparação do jogo, também que posso fornecer tudo aquilo que é essencial para uma boa preparação de jogo. Acho que passa muito por aí. Vocês a nível de preparação de treino, todos os elementos da equipa técnica são envolvidos na preparação de cada treino, seja um treinador de guarda-redes, um preparador físico,
ou é atribuído ali uma divisão temporal de tens ali 20 minutos para trabalhar, ou pronto, de que forma é que o treinador adjunto também faz esta compilação ou aglutina aqui este tipo de trabalho que um treino tem que ter, não é? Porque vocês numa semana se calhar treinam 12 horas ou 10 horas ou qualquer coisa. Qual é o papel aqui um bocadinho das outras? Assim, num cenário ideal e quando o tempo permite, nós na pré-época fazíamos sempre uma reunião de preparação da semana seguinte, ou mesmo que fosse no primeiro treino da semana, porque era sempre um treino de ginásio, mas previamente o preparador físico já sabia quais é que seriam os tempos que teria para trabalhar e assim poder fazer a divisão completamente autónoma, que depois só havia aqui se calhar uma reflexão e explicar também ao treinador principal quais é que são os objetivos de cada sessão, para que ele também consiga encaixar isso no plano da semana e o treino que faz de campo não ir contra aquilo que foi feito de manhã, mas ir de encontro àquilo que foi feito e otimizar assim o processo de treino. Então nessa reunião, além disso, também íamos definindo os momentos por exemplo, hoje vamos trabalhar mais focado na zona central da defesa, pode ser um bom momento para o treinador de guarda-redes introduzir um exercício de cooperação entre o guarda-redes e o bloco. Bloco a 2 mãos, a 4 mãos, após um cruzamento, após o aplanamento de um jogador. Há sempre essa preocupação de tentar que o treino seja o mais completo possível e o mais ajustado, que não haja aqui saltos para conteúdos dispares, que haja aqui uma progressão lógica daquilo que é o treino. Num cenário ótimo, isto deveria de acontecer todas as semanas. Impossível, porque quando chegamos ao momento de jogos quarta, sábado, viagens, tudo, aquilo que fazemos é muitas vezes de forma, não diria virtual, mas através do WhatsApp, tentar saber as estruturas e fazer as estruturas dos treinos e depois definir aqui vamos ter um pouco mais de tempo ao guarda-redes, o treinador de guarda-redes em conjunto com o treinador principal, sempre em conjunto e nunca de forma isolada. O trabalho é sempre feito todo em conjunto com o treinador principal, para haver aqui como já disse, e é sempre importante repetir, para haver aqui digamos que uma aproximação real daquilo que é o objetivo do treino. Seja para isso, seja para trabalhos complementares a alguns jogadores, porque um exercício que tenha, se calhar, mais um 3 contra 2 em zonas exteriores, vai libertar, se calhar, o jogador pivô, que pode estar na outra área, a fazer trabalho de coordenação ao claw manual e remates em zonas distintas do campo, ou até com alguma componente de resistência, quer de corrida, quer de remate, com várias sequências de remate. Então, há aqui uma preocupação clara de, com o tempo, dividir o treino, saber que momentos é que vamos ter para trabalhar com algum jogador numa área e também com os guarda-redes, porque só vamos estar a precisar de um numa baliza e os outros dois podem trabalhar na área contrária. Há sempre aqui esta preocupação de aproveitar o treino ao máximo, para que o jogador saia do treino e sinta que treinou e que sinta, passado algumas semanas, alguns meses, que está efetivamente a crescer. Muito bem. Há aqui espaço para discordar do treinador principal? Como é que se gerem essas diferenças dentro da equipa técnica? Eu acho que não diria discordar, eu diria ter pontos de vista diferentes, porque, como falamos, o meu background foi o background do treinador principal é quase que, sei lá, um globetrotter, porque já passou por quase os cantos todos do mundo e teve acesso masculino, feminino, realidades distintas, formas diferentes de lidar com pessoas, de formas diferentes de abordar o jogo, o treino. Portanto, eu não diria discordar, eu diria todos nós temos pontos de vista diferentes, mas que em algum momento se hão de tocar entre eles. Claro. E às vezes um ponto de vista diferente pode no momento não ser entendido, mas passado algum tempo pode ser, não, realmente agora pode fazer sentido a forma como alguém da minha equipa técnica está a ver o problema. E, portanto, a palavra discordar, mais uma vez digo, para mim não faz grande sentido, faz termos pontos de vista às vezes divergentes, mas nunca esquecer que aquilo que nós queremos é convergir. Claro. Porque estamos todos dentro do mesmo barco e queremos todos que o barco ande para a frente,
Então, muitas vezes é procurar olhar para aquilo que nos une, os pontos em comum, e aquilo que é um pouco divergente, usarmos isso também como algo para crescer. Claro. Um aporte de um treinador de guarda-redes num exercício que um treinador de campo pensou exclusivamente para os jogadores de campo, torna-se um exercício muito mais completo. E não é por discordar do exercício principal, é por perceber que podemos pegar nalgo que já está bem feito, bem construído, mas ainda potenciar e tornar melhor. E eu acho que isso tem sido uma das grandes forças da equipa técnica que temos este ano. Estamos a falar de um treinador como o Paulo Jorge, que já percorreu o mundo. Temos o treinador de guarda-redes, o Luís Santos, que esteve bastantes anos no Barcelona e lidou com dos melhores jogadores que existem, com miúdos com muito talento, trabalhou num contexto de alto rendimento desde de jovem, portanto acho que estes três backgrounds podem ajudar a que não discordemos, mas que tenhamos os tais pontos de vista diferentes que nos levam a construir coisas melhores. Maiores. Mas atenção, não concordamos sempre com tudo uns com os outros. Se assim fosse, se calhar as coisas não estavam no patamar em questão como até. estão. Sim. Muito bem. Embora tu tenhas estado no Porto durante muitos anos, numa fase na formação e depois na fase agora também terminal, num patamar até mais envolvido com o contexto sénior, e sendo o Porto uma equipa grande, o que é que mais te surpreendeu quando entraste no Dinamo, se é que tiveste alguma surpresa, porque começaste a ter um contexto tanto dos jogos da Champions, mas também, que também tinhas no Porto, Sim. mas não, estavas a vivê-lo dentro do teu país e agora estás fora. Houve assim alguma coisa que tenha surpreendido? Grandeza do clube, maneira de pensar, ainda por cima não foste para a Espanha ou para a França, que se calhar até tem algumas coisas de tradições ou uma coisa mais latina, mais próximo do português, mas foste para uma zona mais ali... Pegando no nome do podcast, Jugoslávias, aquelas coisas. Pegando aqui no nome do podcast, foi passado de uma ponta da Europa para outra ponta da Europa. E se eu dissesse que as coisas eram todas iguais, estava a mentir redondamente, claro. Que as coisas são distintas. Coisas em comum que não foram surpresa, foi mais apenas o confirmar de algo que já ia vendo na televisão ou nos contactos de equipas portuguesas com o Dinamo. Em termos da grandiosidade do clube, estamos a falar de um clube com imensos atletas olímpicos, com modalidades que nunca mais acabam, que eu acho que nem as conheço a todas. Um clube que vai desde a esgrima, ao handball, ao halterofilismo, à natação, é um clube tremendo. Isso foi super interessante ver que era um clube bastante eclético, com todas e mais algumas modalidades, algo que neste momento, se calhar por incapacidade de estruturas, de infraestruturas, o Porto ainda não tem, mas que pode vir a atingir no futuro, como já teve anteriormente, quando as tinha, a estrutura do Estádio das Antas, onde tinha também essas modalidades. A paixão dos adeptos, eles olharem para o clube não só como um clube, mas é mesmo uma religião para eles, é um modo de vida, acompanham o clube para todo lado. A Liga dos Campeões, 5, 10, 15, 20, não interessa, sozinhos sabemos que não vamos estar, vamos ser sempre lá. Vale por 100 que a gente a semana passada sentiu na pele. Sabemos que alguém a gritar Dinamo na bancada há de sempre estar. Sim. Coisas em comum, tal como acontecia no Porto, era inevitável fazer A1 e não ouvir uma buzina a passar pelo autocarro. Não sabíamos se era a dizer bem, a dizer mal, mas acontece o mesmo na Roménia, quando alguém vê o autocarro do Dinamo, e os pontos em comum também passam por aí, de ver que em todos os cantos da Roménia há sempre algum adepto do Dinamo, assim como aqui em Portugal, fosse em Lisboa, fosse onde fosse, havia sempre algum adepto do Porto, e isso faz-me crer que
é uma mudança para um clube de uma importância também ela grande, um clube do panorama europeu, tal como era o Porto, e acho que diferenças é mais na questão do grupo de atletas, de a forma que os atletas treinam, porque isso é inevitável. São atletas de características diferentes. Aqui no Porto tínhamos um determinado tipo de atletas, lá temos outro tipo de atletas se calhar de várias nacionalidades, com outros tipos de backgrounds, de experiências, e isso torna as coisas sempre distintas. E se calhar uma surpresa é ver como, passado algum tempo, se consegue casar aqui um pouco atletas de realidades distintas, com começos na modalidade distintos, alguns deles até tardios, ou que se diria tardios, para começar numa modalidade que exige que se comece tão cedo para aprender os fundamentos da modalidade, e isso foi uma surpresa. Outra surpresa foi a forma como foi recebido pelos jogadores e a dinâmica que se conseguiu construir desde o início. Para mim foi ótimo, senti-me muito bem aceito, senti-me integrado a 100%. Muito bem. Levando aqui um bocadinho mais para o interior dos clubes e da preparação, podes pegar em exemplos do Porto e do Dinamo, e sabendo nós à partida que a tua pergunta vai ser obviamente que é diferente, mas qual é assim a maior diferença entre preparares um jogo do campeonato e o preparares um jogo de Champions? Assim, a grande diferença é claramente o nível dos jogadores. Claramente que preparar um jogo de Champions é necessário estar atento a muito mais detalhes, porque o nível dos jogadores sem desprimor qualquer pelos jogadores que estão no campeonato romeno, também são jogadores de bom nível e com qualidade, mas estamos a falar de jogar contra equipas do topo do handball europeu. É que há muito mais detalhe, há muito mais variantes nas ações ofensivas, há defesas com muito mais pormenores e com muito mais princípios bem vincados defensivos, que é necessário um trabalho árduo para conseguir não só perceber como funcionam, mas também depois em como tentar encontrar caminhos para os poder ultrapassar. Eu acho que a grande diferença é mesmo essa. Não, da nossa parte, nenhum jogo é preparado de forma diferente. Tentamos seguir uma checklist de coisas, de conteúdos a observar nas equipas, para que não sejamos surpreendidos, porque aconteceu-nos, infelizmente, no início da campanha no Dinamo, de perdermos um jogo em casa do Busal, outro jogo em casa do Turda, e eu não diria que foi por falta de preparação ou por, não sei, entrada no campeonato, conhecer um campeonato, ainda numa fase de conhecer a equipa, mas agora que ganhamos ao Turda por 12, 13 golos, eu tenho a certeza que nada foi feito de forma diferente. Foi tudo feito de forma igual no que diz respeito à preparação. A única coisa que mudou, mindset, o conhecimento dos jogadores, os formatos defensivos muito mais acertados, os formatos ofensivos, os jogadores que ligam melhor uns com os outros, também se calhar muito mais acertado, as ideias do treinador muito mais presentes na equipa. Isso foi a única coisa que mudou, porque o método de preparação é o mesmo, a única coisa que difere é o grau de dificuldade do jogo em si, mas não há aqui qualquer baixar de intensidade no trabalho de preparação, claro, porque vamos jogar contra o último, ou porque jogamos contra o primeiro, ou por jogar contra o Berlim, ou jogar com o Kolstad. É tudo igual. Claro. Tudo igual. Sim, às vezes passa, nós treinadores temos um bocadinho este problema, que na formação às vezes já se evidencia, de, à partida, quando vamos para um jogo e já sentimos os miúdos do outro lado, que por serem uma equipa menos evoluída ou por estarem num patamar, imagina que a tua equipa é toda de segundo ano de sub-16 e a outra equipa é de primeiro,
E há um bocadinho aquele baixar de guarda que nós temos que contrariar e que mudar o mindset aos miúdos. Sem dúvida. Nos séniores é um bocado a mesma coisa, não é? Se calhar acabas por ter um jogo com o Berlim numa terça-feira, domingo vai jogar contra o último, e na quarta-feira com o Alborg, eles vão andar ali em termos emocionais um bocadinho acima e abaixo, e estamos cá nós para... E é natural. E é natural que isso aconteça. São jogos distintos, mas com o passar do tempo é necessário incutir aos jogadores que são jogos que têm de ser vistos todos da mesma maneira, porque o sucesso de cada um deles é importante, seja contra o primeiro, contra o último, seja contra o Alborg ou contra o Berlim, vão ser determinantes no nosso percurso e no sucesso que queremos ter na competição. Claro. Não adianta de muito ganhar aos primeiros 5 classificados da tabela e depois perder com os 5 últimos. Claro. No final, o objetivo de ser campeão vai para água abaixo. Claro. Portanto, há aqui também uma, não diria responsabilização, mas um passar de ideia para o jogador que todos os jogos são extremamente importantes. Porque quanto mais não seja, não só pelos 2 pontos, pela construção do grupo, pela construção da equipa, por o implementar das ideias, as ideias ficarem cada vez mais consistentes na equipa, e todos são momentos são momentos de ótimos, porque na competição é onde melhor se pode testar e pôr à prova aquilo que são as competências da equipa, e não se pode desaproveitar de todo estes momentos. Ok, jogamos contra o Sporting, já nenhuma das equipas poderia passar, mas eu tenho a certeza que tanto uma equipa como a outra aproveitaram aquele jogo para testar algo, formatos diferentes, um sistema defensivo diferente para utilizar na parte final do campeonato, combinações novas, jogar com alguns grupos de jogadores um pouco misturados para perceber como é que eles ligam entre eles, que há de ser sempre melhor testar isso em jogo do que em treino. Claro. Portanto, nenhum jogo é só o jogo em si dos 2 pontos. Os 2 pontos é o objetivo principal de qualquer equipa, mas depois há sempre muitos objetivos, eu diria que secundários, e que são importantes também de atingir. Okay. O que é que distingue verdadeiramente as equipas de topo europeu das restantes? Ou seja, é uma pergunta assim um bocado... Ou seja, se tu olhas para uma liga alemã, que se calhar entre o primeiro e o último classificado, internamente aquilo fica por 1, ou fica por 2, ou empata, ou até o último pode ganhar ao primeiro facilmente, se não houver a tal preparação de jogo. Mas quando olhamos para Barcelonas, para Berlins, é dinheiro, é equipa técnica, é infraestruturas, o que é que as distingue? O que é que as levou ao topo? Assim, de uma forma geral? A meu ver, acho que não é nenhuma dessas condições isoladamente. É um conjunto de umas boas infraestruturas, um bom staff de apoio, uma boa equipa técnica, a parte financeira também, porque isso permite atrair os melhores jogadores. Claro. Mas eu diria que aquilo que distingue as equipas de topo de hoje em dia de equipas que possam estar num patamar ligeiramente abaixo, se compararmos equipas de Liga dos Campeões a equipas de Liga Europa, eu diria que a componente física. A componente física, não só pela forma como as equipas jogam, pela capacidade que têm de imprimir altos níveis de intensidade durante 60 minutos, mas isso conjugado também com a capacidade financeira que permite, em vez de ter 7, ter 8, 9, 10 jogadores que possam integrar aqui uma rotação muito mais facilitada por parte do treinador para manter sempre essa intensidade, e depois claramente também que o pós-jogo, uma equipa melhor preparada fisicamente também vai depois conseguir recuperar melhor, e depois também aí entra o conjunto de meios que a equipa tem à disposição, seja de crioterapias, de massagens, de pressoterapias, tudo isso acaba por fazer a diferença. Que umas equipas tenham mais e que outras, naturalmente, tenham menos, mas eu acho que passa muito por aí. Passa muito por este conjunto de infraestruturas, de também dinheiro disponível para investir na modalidade. Então, se falarmos de clubes que são só de handball, ou clubes que são de handball e de futebol e de mais uma enormidade de modalidades, claro que os orçamentos vão ser distintos.
Portanto, acho que isso é o que distingue mesmo um Barcelona de uma equipa que possa estar ligeiramente abaixo. Sim, podemos ter aqui também um bocadinho dos dois mundos, que é, tu também podes ter um presidente de um clube grande como o Barcelona, que podia só olhar para o futebol, não é? Se houver uma visão para dizer, pá, nas modalidades amadoras também se mostra a grandeza do clube e vamos dar as mesmas Claro. condições para que tudo cresça, se calhar na Alemanha deve ser dos sítios, falando um bocadinho de cor, mas da visão que tenho, que se calhar tens ali equipas mais isoladamente só de handball ou mais vocacionadas para modalidades amadoras, que não têm ali o futebol metido no meio, Sim. não é? Que facilita se calhar ou a estrutura que está acima, ou que já foram jogadores de handball, ou que praticaram de modalidades as ditas amadoras, Sem dúvida. que são aqui mais ou menos... Essa parte também creio que seja muito importante. As pessoas que estão à frente dos projetos. Os projetos são feitos de pessoas. Claro. E se as pessoas perceberem o que é que podem dar aos projetos, seja um diretor, um presidente, perceber que há ali algo para aquele projeto crescer e que se calhar não é algo assim tão complexo de se conseguir ou de se fazer, depois as coisas começam a crescer e as pessoas ganham um gosto e cada vez mais procuram dar condições melhores a que as coisas possam evoluir. Claro. Acho que isso também é... À medida que os objetivos vão ser Sim. atingidos, a malta Sim. vai metendo mais lenha na Sem fogueira. Não estás imigrado há muito tempo, ainda por isso é um bocadinho uma retrospectiva não muito recente, mas do tempo que passaste até ao momento no handball aqui em Portugal. Visto de fora, como é que tu olhas agora para o handball nacional? Estás mais ou menos desde julho, agosto na Roménia, Sim. vais deitando o olho aqui, até tiveste uma equipa no teu grupo da Sim. Champions que te fez visitar e que eles te visitassem. É impossível não deitar o olho Claro. a um campeonato que durante os últimos 7 anos era quase que a minha série preferida, porque era aquilo que mais via, Claro. porque estava presente no meu trabalho diariamente. É um campeonato que pode crescer, tem bons intervenientes, precisava se calhar de ainda melhores e em mais quantidade, mas para isso acontecer há uma série de pressupostos que também têm de existir. Equipas se calhar com orçamentos maiores, com apostas maiores no crescimento da secção de handball dentro desses clubes, e é um campeonato que tem tudo para crescer, tem qualidade, tem bons treinadores, cada vez melhores, uma liga que também, não é liga, mas sim um campeonato que permite também a entrada de cada vez mais jovens à procura do seu espaço e de ir atrás deste sonho, desta epopeia que é tentar ser jogador de handball profissional, mas é um campeonato que pode, nos próximos anos, crescer, com as devidas reformas, com as devidas apostas, pode crescer, sem dúvida. Não é de todo inferior. Nós às vezes portugueses temos a ideia de que tudo que se faz no estrangeiro é melhor do que o que nós temos aqui, ou de nos colocar se calhar por desconhecimento sempre atrás dos outros. Podemos em algumas coisas estar um pouco mais à frente, mas também podemos com os outros aprender algo mais, e uma das coisas que Portugal tem crescido nos últimos anos é com a quantidade de jogos que começam a dar, seja na Handball TV, seja na Bola TV. Com a pandemia os clubes começaram também a procurar transmitir os jogos nos próprios canais, seja de que forma for, mais profissional, menos profissional, mas havia uma tentativa de divulgar a modalidade. É algo que na Roménia acontece, o jogo não dando na televisão, dá no YouTube ou no Facebook dos clubes, então é possível ver todos os jogos da Liga, todas as jornadas, de forma fácil. Sim, no que estávamos a falar há bocado, não é nenhum daqueles pontos que faz as equipas de topo do que falamos, ou seja, é todos os bocadinhos, mas aqui sem dúvida que Portugal até tem muito boas ideias, mas às vezes estamos um bocadinho curtos de recurso. Exatamente. Do recurso monetário, embora também haja aqui se calhar um bocado de uma visão governamental um bocadinho mais aberta ao desporto, que tem aumentado, mas ainda não chega para que estes pequenos fenómenos
porque eu acho que no handball, apesar de termos a nossa grandeza dentro do nosso nicho e dentro da nossa... Ainda andamos aqui um bocado às turras e a lutar para que as coisas ainda ganhem mais espaço. Felizmente que o trabalho quer de Sportings e Portos na Europa e muito também da seleção nos últimos tempos tem feito que isto vá andando aqui uma onda um bocado mais forte e nós precisamos todos de alimentar. Sem dúvida. E a ideia também deste espaço, desta ideia de criar este podcast é um bocadinho para pormos estas conversas todas aqui nos ouvidos de mais pessoas para que um dia chegue à pessoa certa e se abra aqui uma torneira de oportunidades para todos. O que é que nós fazemos? Tu tocaste aí num ponto. O que é que achas que Portugal faz muito bem na formação? Se quiser já juntar e fazer uma pergunta e uma resposta conjunta, e o que é que ainda precisamos de melhorar, não é? O que é que já fazemos bem e o que é que precisamos de melhorar para competir regularmente com as grandes ligas europeias? Do que eu conheço bem em termos de formação dos jogadores, eu acho que nós caminhamos sem dúvida no sentido correto, no sentido ascendente, porque estamos a olhar para o atleta e a tentar formá-lo como um todo, dar-lhe não só recursos técnicos, táticos, físicos, temos também aqui de também não esquecer a parte emocional, a parte mental. Temos atletas cognitivamente evoluídos, muito fruto daquilo que é o processo de treino, graças a treinadores melhores, se calhar algumas coisas que também evoluíram na formação, no contexto da formação de treinadores, permitiu os treinadores terem mais contacto uns com os outros e essa troca de ideias elevar o nível de treino. E isso tem sido visível nas seleções nacionais, nas prestações das seleções nacionais. Se conseguirmos olhar de olhos nos olhos para as grandes potências do handball mundial, significa que se calhar também já somos uma ou estamos muito próximos de ser uma e algo que estamos a fazer bem feito para que também as pessoas queiram vir conhecer o fenómeno do handball português, o que é que se passa em Portugal de tão bom para isto acontecer. Eu acho que passa por aí um maior foco no desenvolvimento do atleta nestes campos todos. Claro que depois existem sempre as limitações de sermos um país com uma média de alturas inferior comparativamente aos nórdicos, mas que isso é uma limitação por um lado, mas que é algo que nos faz desenvolver outro tipo de recursos que permite esbater um pouco essa diferença de alturas, de pesos, de envergaduras, e que depois há coisas que já se olha e diz, nós temos um jogador português pela forma como serpenteia pelos gigantes nórdicos e como consegue encontrar soluções em defesas tão fechadas e mesmo a defender não tendo tanto tamanho, como se consegue travar tantos duelos. Tem tudo a ver com isso, com olhar para aquilo que temos e capacitar os atletas de mais e mais recursos para verem na diferença que existe com os outros uma oportunidade de haver o nosso próprio estilo, claro, a nossa maneira de jogar, claro, e não algo que nos limita, que se calhar fizemos isso durante demasiado tempo e fomos andando sempre para trás. E se calhar hoje as pessoas que vão estando à frente e que vão liderando esses processos vão mostrando aos jogadores que, se quisermos, com o trabalho certo, de forma constante, é possível. Sim, descobriu-se um bocadinho se calhar o termo não é o melhor termo, mas descobriu-se um bocadinho a fórmula, ainda não está totalmente dominada, mas descobriu-se um bocadinho a fórmula de não temos pela altura, vamos combater de outra forma, vamos potenciar o que temos. Seja pela velocidade, seja por um ataque mais elaborado, uma defesa mais ativa, por não haver aqueles 2 metros e poder estar ali muito próximo sem abrir grandes espaços e as bolas ou ficam no bloco ou no guarda-redes, não. Haver aqui um maior trabalho, uma maior atividade seja no processo defensivo, para depois nos permitir fazer transições com maior qualidade e depois não ter se calhar tantas posses de bola em ataque organizado, onde sabemos que com essas equipas se calhar vamos ter mais dificuldades. É um conjunto de fatores. Sim. Se tivesses que identificar uma tendência tática que está a marcar o handball atual, o que é que seria? Vês alguma mudança nos últimos anos?
muita coisa mudou, também um bocado a reboque das regras que vão mudando, não é? Certo. Agora, eu tenho algumas conversas com alguns amigos que estão na casa dos 50 anos, que agora ficam um bocado chateados, entre aspas, por ver a bola tocou na rede, passado 2 segundos já está no meio, já estamos a fazer uma transição, nem houve aquela paragem como havia antigamente, em que após cada golo esperava-se para aí 15 segundos para mandar a bola e depois começámos devagarinho, e agora as coisas são... Nós chegamos a ver jogos do Mundial e dos Europeus, que aquilo até ao 11-11, parece que o jogo começou ali, porque até ao 11-11 ou ao 10-10 houve aquele início de libertar as ideias todas, mas a rapidez é tanta que aquilo... Ainda agora acabei de marcar, já estou a sofrer porque não tomei Certo. conta de... Eu acredito que essa evolução do jogo e essa evolução das regras, também para fazer aqui um pouco face à tentativa de quem regula os mecanismos internacionais de trazer um bocadinho de mais espetáculo ao jogo. A reposição da bola no meio ser em qualquer parte do círculo para permitir que haja muita velocidade, ou não poder haver nenhum jogador a passar naquela zona da reposição de bola para que a bola chegue lá em boas condições e o jogo tenha aí uma maior velocidade. Num mundo onde há tanto desporto espetacular, modalidades novas a aparecer, se não se tentar inovar ou dar mais espetáculo à modalidade, a modalidade acaba Vender por, se produto, calhar, não é? vender o produto, no fundo, vender aquilo que é o jogo em si, tornar o jogo atrativo a quem o vê, se calhar pela primeira vez, e vai querer ver a segunda, e depois, até mesmo não entendendo nada do jogo, vai ver só, se calhar, pela velocidade, e isso vai despertar, se calhar, interesse depois de ir a um pavilhão e ver se aquilo ao vivo é assim tão divertido como na televisão. Eu acho que passa muito por aí, a mudança do jogo em si. Tendência, não sei se é alguma tendência, porque já ouvi falar que isso se fazia, ou se ia fazendo pontualmente no passado, mas em conversa com um grande amigo que está na Liga Alemã, ele diz-me que há muitas equipas a jogar com 4 primeiras linhas e sem pivô. Não sei se é uma tendência ou não, mas quando já começam a haver algumas equipas ao fazer numa liga como a Liga Alemã, se calhar pode querer dizer alguma coisa, ou não sei. Vamos ver para onde é que isso vai evoluir, o jogo sem o pivô, sem uma peça fundamental para tantos treinadores que olham para o jogo ofensivo e o pivô é, se calhar, a par como central das figuras mais importantes do seu jogo, pela forma como parte da defesa, como dá soluções de 2 contra 2 quando parece que nada mais existe. Portanto, não sei se será mesmo algum... Sim, é assim, também é um bocadinho... falamos de tendências, mas também falamos um bocadinho às vezes, do cunho pessoal de cada treinador. Eu lembro-me de situações limite e vi ao vivo numa final de Liga Europa no Altice Arena do Benfica com o Magdeburgo, situações do Chema meter 3 pivôs naquele momento. Quando o Magnus trouxe um bocado aquela corrente de 7 contra 6, que se começou a ver e que depois, pronto, é um bocado por aí, ou seja, essas tendências também são levadas por pessoas que às vezes vão testando, podem testar em treino, dão só luxo às vezes de até fazê-las em jogo, em situações que nós não estamos à espera e que às vezes pode até surpreender muito o adversário. Lembro-me agora, por exemplo, de uma Alemanha que depois chegou à final e perde um jogo contra a Espanha que foi, se calhar, uma das grandes desilusões deste último campeonato, e em grande parte do jogo fez esse sistema dos 4 em linha cá fora e surpreendeu. E isto vai andando um bocado entre aspas, por ondas. Pode-se criar tendências, mas no fundo há sempre um pioneiro ou alguém que viu e que testou, e aquilo não há nenhuma obrigação que venha num livro que jogas handball, tens de defender 3-2-1 ou tens de defender 6-0. Pode haver um sistema que... E algo que eu acho que também, além do cunho pessoal, acho que é também às vezes as circunstâncias. Recordo-me nesse ano do Benfica de ganhar a Liga Europa, de ir jogar a Nantes, e acho que foi a primeira vez que se viu aquele sistema dos 3 pivôs, porque tinha uma série de jogadores com Covid e tinha 3 pivôs disponíveis, e jogou o 7 para 6 com 3 pivôs,
e se calhar naquele dia correu bem e acreditaram que aquilo podia ser uma solução e a partir daí usaram. Mas depois de ver isso, se calhar muitos treinadores pensaram: houve um dia que também isto me veio à cabeça de jogar com 3 pivôs 7 para 6. A verdade é que depois há um que não tem qualquer tipo de receio de experimentar, ou porque não tem alternativa, ou porque até tem, mas quer tentar algo diferente para dar um rumo diferente às coisas e as tendências aparecem aí. Se calhar surgem por aí. Surgem por aí. Estiveste muito tempo ligado ao contexto de formação, com passagens pelos séniores do Porto, da seleção, no Dinamo. O que é que destacas mais em termos da diferença de contextos? O que é que tu aprecias e o que é que te desafia mais? Isto pegando entre formação e séniores. Ou pegando, se calhar, e refazendo aqui também, ou acrescentando aqui um bocadinho à pergunta, quando começaste como treinador, e temos muitos colegas nossos que uns ambicionam chegar a séniores e outros estão felizes e gostam do trabalho com miúdos, com o que é que te identificas? O que é que te desafia mais? Estás onde querias estar? Pessoalmente, eu acho que quer a formação, quer o alto rendimento, têm desafios. Embora que possam ser distintos, todos eles trazem desafios. E qualquer um dos desafios, seja da formação do alto rendimento, todos eles me atraem. Em momentos já me senti mais atraído pela formação, noutros momentos já me senti mais atraído pela alta competição. Eu acho que faz parte um pouco deste crescimento que ainda está muito no início, é a minha 11ª época como treinador, penso eu, mas o que eu mais gosto na formação, no fundo, é a capacidade que nós temos de, com coisas tão simples, ajudar miúdos a crescer, a mudar não só a forma como podem jogar, mas também a forma como olham para as coisas, como trabalham, como são fora do campo, porque acho que na formação todos somos treinadores, mas temos de ser algo mais, porque se formos só treinadores estamos a ser muito pouco daquilo que poderíamos ser. Na formação o treinador tem de ser, não diria mais que um treinador, e não tem de ocupar aqui o lugar de ninguém, porque pais são pais, treinadores são treinadores, mas eu acho que tem aqui um papel muito importante a influenciar comportamentos de jovens, como eu tive, e sinto que tive, e felizmente tive, dos melhores. Acho que aí na formação passa muito por isso. No alto rendimento, se calhar, não há tanta esta noção de que vamos mudar alguém que já está feito, mas podemos, de certa forma, ajudar a fazer alguma coisa que esse jogador ainda não tenha feito, ou algo que ele ainda possa vir a melhorar no jogo dele. No alto rendimento, não se vai dizer ao jogador como é que se marca um golo, ou quando alguém falha um remate, não se vai dizer ao jogador: olha, tens de marcar golo. Não, vai-se tentar fazer com que as coisas até a situação do golo aconteçam de uma melhor maneira, ou seja, a situação em si seja mais favorável para aquele jogador marcar golo, e depois, a partir daí, perceber se é um erro sistemático que o jogador comete, ou porque o braço está numa posição e poderia estar noutra, mas ajudá-los em pequenos aspectos do jogo, seja num posicionamento defensivo, em vez de dissuadir só o par, começar a dissuadir mais o ímpar, no ataque, a jogar não só para o campo visual e em direção da bola, a jogar fora do espaço visual. São pequenas coisas que se pode acrescentar ao jogador, ou seja, a diferença que se pode fazer é mínima comparativamente àquela que se pode fazer a um atleta jovem num escalão de formação. Ou seja, o papel do treinador é igualmente importante, é igualmente desafiante, porque se na formação há muita coisa para os ajudar a corrigir, se calhar nos séniores há menos, mas o mais difícil é descobrir o que é que aquele jogador precisa de melhorar, claro, e como o ajudar a melhorar, tendo em conta o passado e todos os hábitos, sejam eles bons ou maus, que tem. Ou seja, o desafio, se por um lado é por ser tanta coisa a corrigir e a melhorar, no outro é por ser pouca coisa e ter de se melhorar para ajudar aquele jogador a ter um impacto, se calhar no imediato, para os objetivos da equipa, e também ajudar a que esse jogador possa
se não continuar no clube, se dar o salto para outro clube e continuar a ser alguém ainda útil na modalidade, Claro. independentemente da idade. Útil e realizado, não é? Também Sim, sem dúvida, que é o mais, que é também muito sem importante dúvida, para sem eles. dúvida. Tens assim, tens muitos, mas qual é que consideras assim o momento mais marcante que já viveste no banco ou fora dele, no handball em si? Positivo ou negativo? É assim, eu gosto de olhar para o copo sempre meio cheio, em vez de meio vazio. Muita coisa positiva aconteceu nestes curtos anos como treinador no Porto, muita, e se calhar por serem tantos os momentos é difícil de escolher um, mas claro que o primeiro título, embora que de formação, onde isso não é de todo mais importante, mas destaco esse momento de ter sido campeão nacional, por sentir que ajudei um grupo de atletas em conjunto com as pessoas que estavam comigo nessa altura e com todas as pessoas que trabalharam com esses atletas até aquele momento. Senti que estávamos a fazer as coisas bem feitas. Tínhamos ali um grupo realmente com vários atletas que podiam ter pretensões de ascender a um patamar superior, ainda que a gente não consiga, de certa forma, fazer uma predição de qual será esse patamar, mas já se via ali indícios de coisas boas, de pormenores de miúdos de 14, 15, 16 anos que nos deixavam contentes, e depois outras coisas que víamos o nosso cunho pessoal, de coisas que frequentemente trabalhávamos, que insistíamos diariamente, seja na forma como defendíamos, na forma como atacávamos, de forma a que esses se sentissem felizes a jogar, realizados, que sentissem que estavam a fazer bem as coisas, mas que ao mesmo tempo, além desse prazer, sentissem que estavam a progredir, sem ser a progressão, sem querer pôr a progressão à frente de tudo. Tentávamos que com a diversão, que com o fazer as coisas bem feitas, eles depois, sem se aperceberem, estavam cada vez mais a melhorar. Isso foi só esse momento e o coroar dessa geração de miúdos como campeões nacionais, que depois alguns deles acabaram por ser também o ano passado no escalão de sub-20, e alguns deles já tinham sido também, foram depois também no escalão de sub-18. Foi o confirmar de que realmente havia ali alguma coisa especial naquele conjunto de atletas, e isso para mim foi sem dúvida marcante. A nível de equipa sénior, todos os títulos, embora que não fosse no banco, mas de acompanhar a equipa de perto, de estar presente no dia a dia, todos os títulos foram momentos excepcionais, porque era de certa forma o libertar de uma tensão enorme vivida durante 10, 11 meses de trabalho, Claro. diário, árduo, que sentíamos que tinha chegado a bom porto quando essas conquistas aconteciam. A nível de seleção, acho que é mais do que óbvio o primeiro jogo, ainda que de forma um pouco inusitada, e foi por um infortúnio de alguém, surgiu a possibilidade de eu estar no banco porque o treinador adjunto estava doente, e então eu, em vez de ver na bancada, vi o jogo no banco e depois tive o resto da competição no banco, algo que eu não estava de toda à espera. E aquele jogo contra a Alemanha, o prolongamento, o remate final contra a França, que nos dava a oportunidade de ter algo ao pescoço, mas que não deu, e não foi por isso que foi mau, porque tudo aquilo que aconteceu antes, que nos permitiu chegar a esse momento de decisão, foi maravilhoso, foi extraordinário. Portanto, não é um remate no meio de tantos que faz com que algo tão positivo se torne negativo por algo. Não, fomos felizes, podíamos ter sido mais, podíamos, mas não é por não termos sido ainda mais felizes que fomos infelizes por um remate falhado. Não, nem pensar, nem pensar. Acho que são esses os momentos, e espero que venham muitos mais. Também acrescentar o momento da conquista da Supertaça no Dinamo, porque
quando se toma a decisão de deixar primeiro um clube que já estamos há tanto tempo, que já conhecemos como funciona de uma ponta à outra, que gostamos de trabalhar, que nos identificamos a 100%. Depois o contexto familiar, de uma fase nova de vida, com um filho, com uma série de desafios, ter a capacidade de tomar a decisão de sair e de ir à descoberta, aquele primeiro título, aquela primeira medalha para mim significou bastante, Claro. quase como se fosse, não, estás a fazer o teu caminho, estás a ir no sítio certo, na direção certa, ainda que muitas dúvidas possam existir depois disso, porque as derrotas trazem sempre dúvidas, se estamos, deveríamos estar sossegados onde estávamos, mas eu acho que o melhor é sempre fazer, a arrepender, ou não diria arrepender, mas a pensar e a questionar o que fizemos, que seja sempre por ter feito e não por não ter feito. Claro. Porque senão nunca vamos saber o quão bom poderia ter sido. Portanto, Arriscar sempre. sim, sempre. Onde é que te vês aqui a 5 ou 10 anos? Primeiro espero que seja no planeta Terra. É sinal que com saúde, com energia para continuar a trabalhar, mas não sei, num sítio onde eu possa sentir que sou feliz, onde eu possa sentir que sou importante no sentido de que tenho um papel que possa ajudar os outros a serem um pouco melhores, não importante no sentido de mandarem algo, porque não é de todo um traço da minha personalidade, mas muito, muito por aí, um sítio onde eu me sinta realizado, onde eu me sinta valorizado, porque há dias ouvi algo que não faço ideia de se é de algum poeta, de algum escritor, que dizia que se nós não soubermos qual é que é o nosso papel num determinado sítio, então é porque não estamos no sítio certo. Então, eu sentindo qual é que é o meu papel, em que é que eu posso ser útil, onde é que as minhas tarefas terminam, acabam, e mesmo assim posso ajudar alguém noutro tipo de tarefas, acho que aí eu vou me sentir feliz, seja na Roménia, seja em Portugal, seja na Alemanha, seja em França. Aquilo que eu quero é sentir-me feliz, acordar de manhã e sentir que sou feliz a fazer o que faço, e, como dizia o professor Paulo Sá nas aulas do mestrado, sentir que vale a pena pagar a fatura, porque a fatura disto tudo é muito grande. Claro. Estar longe da família, estar longe dos amigos, abdicar de muitas coisas em prol de uma carreira, em prol de um crescimento pessoal, profissional. Portanto, seja que sítio for, que eu sinta que continua a valer a pena pagar a fatura por todas essas coisas que me fazem falta e que dão outro sentido à vida, mas que o sentido desta profissão continua-se a sobrepor a isso tudo. Essencialmente isso. Muito bem. Dentro do handball. Dentro do handball, sempre. 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 Então agora, quase a fechar, se pudesses dar um conselho a um jovem treinador português que sonha chegar ao alto nível, qual é que seria? Pode parecer um pouco clichê, mas trabalho árduo, trabalho sem estar à espera que alguém no imediato reconheça o trabalho que estamos a fazer, mas trabalhar de forma a que esse trabalho possa fazer um pouco de barulho algum dia e que desperte a curiosidade de alguém em ver, se calhar há ali alguém que trabalha bem, vamos ver o que é que ele faz, vamos perceber o que é que ele faz, porque é que faz assim tanto barulho, entre aspas. Essencialmente isso. É preciso, voltando um pouco atrás, ter a disposição de pagar a fatura, noites em branco, muitas horas longe da família, treinos no contexto aqui em Portugal, tarde, torneios fora, dormir no chão, todas essas coisas é preciso passar por elas. Mas o conselho que eu daria, e não sendo eu alguém muito bom a dar conselhos, acho que é trabalhar, acreditar e, de certa forma, tentar que haja um círculo muito próximo de pessoas que nos incentivem a esse trabalhar e que nos mostrem que é possível atingir, e que, de uma vez por todas,
tínhamos a consciência de que se os outros conseguem, porque é que eu não posso conseguir também? Então há que fazer pelas coisas acontecer e depois, no dia em que as oportunidades aparecem, agarrar. É uma frase também que já me acompanha há muito tempo de mais vale eu estar preparado para uma oportunidade que nunca aparece do que a oportunidade aparecer e eu não estar preparado. Portanto, trabalho para que se um dia essa oportunidade aparecer, agarrar e demonstrar que há valor, que há ali espaço para crescer e pensar que esse tal círculo de pessoas próximas é extremamente importante porque vão compreender as nossas ausências, vão nos incentivar, vão nos garantir que há uma retaguarda que muitas vezes não é visível, mas que nos empurra um pouco para a frente. E se alguém nos empurrar um pouco para a frente com a nossa vontade e intenção de ir para a frente, torna-se muito mais fácil. Claro que sim. Mas acima de tudo, querer muito e ter felicidade nesse processo, porque mais do que felicidade quando se atinge algo, é ter ainda mais prazer no processo que se vai fazendo, nesse crescimento diário, mesmo que as coisas nunca cheguem a bom porto, ter sempre prazer e no dia em que não se tiver prazer, outra coisa qualquer, fazer outra coisa qualquer. Sim, porque se ao longo do caminho também não se for desfrutando das coisas, sem dúvida, corremos um bocado o risco de eu quero atingir aquele fim e a gente só está focado no fim e até se esquece do que e não percebe. da passagem. Isso é essencial. Da passagem. Saber onde é que se quer chegar, mas mais do que saber onde se quer chegar é saber o que é que se tem de fazer para lá chegar e saber se estamos dispostos a passar pelo que é preciso passar para lá chegar. E perceber que se algum dia não estivermos felizes nesse processo, ninguém tem de sofrer por isso, ninguém tem de ter o seu desenvolvimento negligenciado por causa disso. Dizer o quê? Se eu perceber que já não sou feliz a treinar jovens, não vou pôr o crescimento deles em causa, porque já não tenho prazer a treinar jovens. Claro. Se eu estiver no alto rendimento e a pressão do alto rendimento for extremamente elevada para mim e sentir que vou ser feliz a treinar jovens, dar um passo que não é atrás de todo, mas dar um passo na direção certa para que o nosso aporte possa ser positivo independente do meio e da circunstância em que estamos. O tempo acabou, livre de 7 metros, se marcares o gol ganhas o jogo. Se pudesses recuar no tempo, havia alguma escolha, opção, decisão que tomaste, sabendo o que sabes hoje, que fazias de maneira diferente? É uma pergunta que deixa sempre toda a gente entre a espada e a parede, mas eu acho que todos nós seríamos inconscientes ou, de certa forma, não perceberia, não entender a oportunidade de fazer algo diferente ou não perceber que, sabendo ou tendo mais conhecimento, podíamos ter tomado melhores decisões, dizer que, não faria nada diferente. Não, se calhar faria algumas coisas diferentes. Mas, se calhar, se eu fizesse essas coisas todas diferentes, não estava aqui hoje, não tinha, com todos os erros e com todas as coisas bem feitas que fui fazendo, não estaria onde estou hoje. Portanto, se fazia coisas diferentes, sem dúvida que faria, no sentido de melhorar a minha atividade e melhorar também a experiência daqueles que eram orientados por mim ou que trabalhavam comigo, ou as pessoas com quem eu também trabalhava. Muita coisa poderia ter feito diferente, no sentido de tornar tudo mais positivo, e nunca dizia que faria tudo igual, não. Só faria tudo igual porque gosto da posição que tenho hoje, gosto de fazer o que faço hoje, no sítio em que faço, com as pessoas que faço, e isso também não é desmerecer qualquer pessoa com quem eu tenha estado até então. Fechamos isto, acabamos. Queria-te só fazer agora uma pergunta divertida para a descontração final. Quando ganhaste a super taça da Roménia, como é que fizeste o festejo? Com vinho? Com cerveja? Com champanhe? Cerveja sempre. Cerveja sempre. Sempre. Não sei. Para mim é que encaixa melhor nesse momento de festejo. Embora goste de todas as outras, a cerveja é aquela que eu mais gosto. Não incitando aqui
os mais jovens a beberem cerveja depois Sim, de ganhar claro que sim. um jogo num festão, não, de todo, mas nestes momentos de aliviar o stress e de extravasar um pouco, é a vida de eleição. A sudadinha. Seja ela qual for, romena, portuguesa, alemã, belga, tanto faz. Gosto. Muito bem. Apesar deste projeto ser ainda um embrião, porque aproveitei a presença do Jorge cá em Portugal depois de uma jornada de Liga dos Campeões e do fim da Liga dos Campeões, que vai dar agora para descansar um bocadinho e terminar o campeonato com uma melhor preparação e mais descanso. Tratei de começar este podcast pedindo ajuda e a colaboração de pessoas próximas para que pudesse ter logo desde o primeiro dia um patrocinador oficial, e temos RP Vinhos, é o nosso patrocinador oficial e vai-me permitir ter sempre aqui um miminho para oferecer. Não é cerveja como o Jorge gosta, mas uma garrafinha de vinho, e obrigado por ter sido a estreia. Alguém há de ajudar a beber, de certeza absoluta. E obrigado por este primeiro episódio de estreia. Obrigado, foi um prazer enorme. Obrigado, e espero que com estes ensinamentos que já estive numa posição de ensinar uma coisinha pouca ao Jorge num ano de início de carreira dele como jogador, e sentir-me orgulhoso deste caminho que ele tem feito. Tenho um relacionamento enorme com a família, com o pai, com a mãe, com ele, e obviamente que ele tinha que ser o primeiro convidado deste podcast, e orgulhosamente a ver agora de fora, um bocado mais à distância, e aproveito quando ele vem cá fica já marcado o episódio 100, o já veio agora no 100, vai fazer um recap. Para responder a essa pergunta, Para responder de outra forma, de onde é que estarei daqui? De onde estará se daqui calhar a menos tempo. Se calhar menos tempo. A partir do episódio 100, contando que vamos fazer um por semana, 52 daqui a 2 anitos. 2 anos. Já te dá para ter. Também tenho curiosidade. Fechamos aqui. Obrigado por estarem a assistir ao primeiro episódio do podcast de Ponta a Ponta, Conversas Sem Resina. Este episódio estará disponível, e vocês já o acabaram de ver no YouTube. Quem gostar mais de ouvir vai poder ouvir no Apple Podcasts, no Spotify, e vão seguindo depois a página, que entretanto, sendo este o primeiro episódio, ainda não está criada, mas vamos ter grande divulgação, TikTok, Instagram e por aí fora. Obrigado mais uma vez, e até ao próximo episódio. Obrigado.